Queridos irmãos, saúde e paz. Se Deus permitiu, hoje é quarta-feira, dia 5 de outubro, e o ano de 2022 vai acabando. Como é que estão vocês? Tudo bem? Vocês ainda me veem aí virtualmente, eu nem virtualmente tenho visto vocês aí. Graças a Deus eu estou bem, minha recuperação tem sido tranquila. Não existe nada de grave, mas é uma questão crônica. Mas quando preciso ficar no hospital, como fiquei 2 dias, botar catéter, anestesia, procedimento, é tudo muito cansativo, tomar remédio. Hoje eu termino aí 7 dias de um anti-inflamatório forte, que tem alterado, aí altera o sono, altera o humor, a parte também estomacal, a alimentação. E ainda essa semana faço um outro exame e depois dando continuidade ao que eu já sei. E dá-lhe água, dá-lhe água. Obrigado pelo carinho de todos os irmãos, mensagens, telefonemas. Nós vamos caminhando, né, um dia de cada vez, como eu sempre falo, pela fé, sabendo que o Senhor cuida de nós. Então seja bem-vindo, que a sua quarta-feira tenha sido uma quarta-feira abençoada na presença do Senhor, que tenha sido um dia em que você viu a manifestação do poder de Deus, de um Deus que cuida de nós em todos os momentos. Amém? Nesse momento, então, convido você para nós lermos a palavra do Senhor. Hoje tem bastante versículos. A Rose vai fazer essa leitura para a gente, lá no livro de Efésios, capítulo 4. Vamos ler e daqui a pouquinho eu volto. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para sua edificação em amor. Então, irmãos, eu só vou dar uma pincelada nesse texto que fala sobre os dons espirituais de liderança. Eu iniciei uma série de mensagens no mês passado e falei somente do dom da salvação. Domingo que vem eu devo já começar a falar sobre os demais dons. Mas lembrando que de liderança tem esses 5 que nós lemos aí agora. Né? Deus chamou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ou doutores. São esses dons espirituais que lideram a igreja há 2000 anos. Aí Deus escolhe alguns homens para isso, na soberania dele, não porque eles sejam merecedores, de forma nenhuma, nem pela salvação e muito menos pelo chamado, mas porque Deus os capacita para isso. E assim tem um propósito. Qual é o propósito que a gente vê aqui? Além de entendermos que tudo precisa de liderança, em todos os lugares. Você vai encontrar sempre na Bíblia a liderança. Quer seja dentro de casa, que é a liderança do homem, do pai, do marido, numa empresa, num negócio, numa instituição, numa igreja, num partido político, em todos os cenários. Esse negócio de que dá para ir sem liderança, isso não existe. É um monte de cabeças, multicéfalos, não, sempre tem que ter uma liderança. Ele fala que sobre aperfeiçoamento, os dons que nós recebemos são para o aperfeiçoamento de todos nós. E estudaremos todos eles no decorrer das próximas pregações. Esse aperfeiçoamento, o nome já diz, para sermos perfeitos em Cristo. Já somos perfeitos em Cristo, espiritualmente falando. Deus olha a gente e vê Jesus. E ser perfeito em Jesus é aquele que, né, se arrepende dos seus pecados, ele é lavado e remido pelo sangue de Jesus e vive com um propósito. E esse propósito é edificar o reino.
edificar a igreja, que é a grande proclamadora do reino. E assim a gente segue em frente, fazendo com que a igreja de Jesus, que está há 2000 anos na terra, possa seguir cumprindo a sua missão. E estamos em campanha de missões nacionais com o tema Só Jesus Cristo Salva. E a divisa lá em João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Prestar atenção no tempo verbal? Ninguém vai ao Pai, ninguém vem. Jesus está falando como já estando lá, né? E então, quando nós pensamos nisso, a gente vive para isso. Buscamos a unidade em Jesus. Tudo aquilo que é dirigido pelo Espírito, irmãos, trabalha pela unidade. Né? Não trabalha para dividir a igreja, não trabalha para dividir a família, não trabalha para dividir os negócios, não trabalha para separar as pessoas. O Espírito Santo, ele é ordeiro, o Espírito Santo é decente, o Espírito Santo faz tudo em amor. Pessoas que vivem pelo mundo aí semeando contendas e discórdias não têm o Espírito Santo de Deus. Amém? Isso é bíblico. Jesus fala dos frutos, não é verdade? Aí ele fala que dessa unidade vem a maturidade. Maturidade, a gente tem que gerar frutos. Como é que são os seus frutos? Você tem gerado frutos espirituais? Ou você está com esse discurso aí de que ser crente é frequentar culto todo domingo? Hein? Ou exercer a cidadania é ir votar de 4 em 4 anos. Durante 4 anos, ou dependendo de 2 em 2, nos outros 2 anos de prefeituras e vereadores, né? Não nos importamos com nada disso. Quando chega nas eleições, né? Nossa, quantos cientistas políticos de plantão, quanta gente que entende tudo de direita, de esquerda. Eu morro de rir, né? Na minha caminhada pelas redes sociais, os vídeos que eu recebo, os textos que eu recebo, que mostra a imaturidade das pessoas. Vou dar um exemplo de um vídeo que eu recebi hoje, de um cidadão que está andando de moto à noite, aí ele para em frente ao cemitério de Ricardo de Albuquerque, e lá ele está vendo lá um monte de pessoas que são espíritas, né, agindo com toda a liberdade de expressar a sua fé. Eles acreditam que estando ali próximo ao cemitério vai resolver algumas coisas, eles são ritualistas, eles acreditam na existência dos mortos, e, enfim, eles estão lá. Essa pessoa faz um comentário tão ruim, tão jocoso, e o que sempre me chama a atenção dos fariseus, dos hipócritas, que eles são sempre agressivos, eles sempre querem culpar as pessoas. Tá vendo? O povo tá aqui no muro, trabalhando, não sei o quê. Cadê você, crente? Tá aí dormindo, né? Desperta tu que dormes, que não sei o quê, não sei o quê. Um desrespeito, irmãos. Né? Como se, né, luta do bem contra o mal. Não existe luta do bem contra o mal. Existe só o único Deus. Essas pessoas estão lá na porta do cemitério porque elas acreditam num ritual. Nós não. Nós acreditamos no relacionamento de Jesus conosco. Tanto é que a gente nem precisa ir no templo orar. E aí é falta de maturidade. As pessoas ficam usando o nome de Deus, textos bíblicos fora de contexto, como se no Brasil estivesse uma luta equiparada entre o bem e o mal, no contexto político, né? Isso nós chamamos de maniqueísmo na teologia. Maniqueu foi um homem que, em séculos passados, defendia a tese de uma luta igualitária entre o bem e o mal, né? Como se Deus passasse algum sufoco, né? Porque o diabo fez alguma coisa, né? Ufa, Deus ganhou. Ufa, Jesus teve a vitória. Queridos, não entre nessa. Não entre nessa. Deus é soberano e tudo está dentro do controle de Deus no mundo inteiro. Não é verdade? Maturidade. Lembrando que só existe um cabeça na igreja que é Cristo e nós somos o corpo dele. E como corpo de Cristo, que é a igreja, nós precisamos ser bem ajustados. Nossas juntas, nosso corpo. O meu tá com, né, nesse momento não está plenamente ajustado por causa do meu rim esquerdo. Depois ele volta ao normal lá, ele equilibra. Então, para que isso mantenha-se da melhor forma, é a dieta, a alimentação,
a gente evita sódio de um lado, tem um probleminha genético, assim como você tem outras coisas. Perfeito? Mas não esqueçamos que espiritualmente nós precisamos buscar esses ajustes também. Isso acontece quando nós verdadeiramente somos de Jesus, nós vivemos em santidade, em fidelidade ao Senhor, buscando a presença do Pai. E com isso, existe um aumento do corpo de Cristo. É para nós entendermos, irmãos, que o crescimento das igrejas locais muitas vezes estão ligadas a esse ajuste, a esse equilíbrio, a essa maturidade. Muitas igrejas, inclusive como a PIB de Cascadura, nos ciclos da sua história, hoje vive um tempo de ajustes e graças a Deus que ajustamos tudo. Né? Para quê? Para que tudo funcione de uma forma adequada. E a PIB de Cascadura hoje é dirigida por ministérios, é dirigida por dons espirituais, a gente tem capacitado as pessoas. A PIB de Cascadura não é uma organização, não é uma empresa, não é um negócio, não é dirigida por cargos, por poder humano, né? Por influências internas e interesses pessoais. Isso aí acabou, ficou no passado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E assim a gente vai pregando esse evangelho. Amém? Nesse momento convido vocês para adorarmos ao Senhor. E nós vamos cantar o 504, que é da Igreja o Fundamento. Ou seja, da Igreja o Fundamento é Cristo. Logo depois desse hino, a Rose continuará uma leitura em Efésios capítulo 4. Amém? Daqui a pouquinho eu volto. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem,
que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Nesse bloco aí de leitura, nós encontramos gentios, dureza de coração, impureza, velho homem, corrupção, desejos. Tudo isso, irmãos, eu e você vivemos. E se você não tem nada com Jesus, você vive isso. Então o apóstolo Paulo, nesse capítulo, fala da vida outrora sem Cristo e da vida nova em Jesus. E aí, com isso, irmãos, nós somos livres da corrupção. Fala-se muito em corrupção agora, nesse pano de fundo político. As pessoas pensam que corrupção é só desvio de dinheiro. E não é. Tem corrupção ética, tem tráfico de influência, tem mentiras, tem desvio de dinheiro, tem desvio de função, tem o uso equivocado da máquina pública, né, suas esferas. Tirando a política, a corrupção é adultério, é mentira, é a fofoca, é a contenda, é viver na carnalidade, como os gentios vivem. E aí dentro dos seus desejos, das suas vontades. E diante do cenário que vivemos, a gente vê como as pessoas estão buscando poder, fazem de tudo para serem eleitas, fake news. E por quê? Porque dá muito dinheiro fazer parte da política. Muito dinheiro. O salário deles é até pequeno diante de tantos outros recursos que eles têm acesso. Mas ele fala sobre quando Jesus vem em nós, está em nós, renovação. Somos renovados pelo Senhor, somos revestidos pelo Espírito Santo. E aí, diante disso, irmãos, a gente vive em justiça e vivemos em santidade. O reino de Deus é feito disso, de paz, a justiça e alegria, paz, justiça, paz e alegria. Então, como você tem vivido isso? Com alegria, com paz, com santidade, com verdade? Que eu e você juntos sirvamos a Jesus da melhor forma possível. Amém? Nesse momento, então, vamos louvar novamente cantando o compromisso do grupo Logos. Gente que segue na vida fora, crente que ignora a sua própria fé, dá um passo mais depois vacila e já nem consegue mais saber o que quer. Gente que cresceu, mas é criança, crente que a esperança já perdeu, diz que um dia creu, não sabe quando, mas vive pecando e diz: a vida é assim. A vida não é assim. Ser crente é ter compromisso. Se você está brincando com isso, jamais viu a Deus. Precisa aprender então que o laço está posto agora, à espera da sua hora. Ó, busque o perdão. Gente que põe pedra no caminho, crente, joio, espinho pra ferir. Alma tão carente e sem rumo, vai junto com a multidão e ainda sorri. Gente que permite o tempo em fuga, que se enruga e nunca fruto dá. Crente que o destino é seu remédio, mas
no tédio provará o vale sem Deus. Gente que aparenta ser de dentro, crente que lá fora é desleal, que do mal também faz seu amigo e vive dizendo igual, a vida é assim. A vida não é assim. Ser crente é ter compromisso. Se você está brincando com isso, jamais viu a Deus. Precisa aprender então que o laço está posto agora, à espera da sua hora. Ó, busque o perdão, à espera da sua hora. Ó, busque o perdão, À espera da sua hora. ó, busque o perdão, À espera da sua hora. ó, busque o perdão. À espera da sua hora. É isso aí, irmãos, compromisso. Nosso compromisso, irmãos, é com o reino. Nós somos a Igreja de Jesus, a igreja é suprapartidária, ou seja, ela está acima. Uma pena que pastores estão reduzindo o púlpito a palanque. É uma pena que o rebanho de Jesus tenha sido reduzido a curral eleitoral, de que o nome de Deus, em várias instâncias, estão sendo usados de forma equivocada. O fato das pessoas usarem o nome de Deus em todos os lugares não significa que ele esteja aprovando tudo isso. Vamos ficar atentos a isso. O Evangelho, o reino, continua tendo portas estreitas. Ou melhor, porta estreita é uma porta só. Diante desse caminhar de compromisso que eu e você temos, o grande exemplo que nós temos é o Cristo. Ele é a nossa referência de vida, ele é nosso Senhor e Salvador. Quando nós lemos o Evangelho de Marcos, nós começamos o capítulo 1 ali, quando Jesus vai se apresentando. Marcos ele é bem objetivo nos seus 16 capítulos, e nós vamos ver que Jesus se apresenta diante de João Batista, Jesus se batiza, existe um momento lindo da Trindade, depois Jesus vai para o deserto, lá ele é tentado por Satanás, é um remake, vou usar essa expressão, do Jardim do Éden, correto? Lá no Jardim do Éden estava Adão e Eva, a criação do Senhor, de repente aparece um terceiro personagem que é Satanás, transfigurado na serpente, que gera a tentação e eles caem. Como Jesus inaugura uma nova criação, perfeito? Nunca podemos esquecer disso. Não é simplesmente um reino, é uma nova criação. Jesus é a primícia e é o próprio Deus. E ele, como nosso Senhor e Salvador e nosso irmão mais velho, nós somos herdeiros desse reino, nós somos donos desse reino. Então, na inauguração, Jesus vai para o deserto. E lá Satanás faz a mesma coisa que fez no Éden, só que Jesus não cai na tentação. E ele então cita a palavra e vence Satanás ali. Outras coisas viriam à frente. Tudo para que eu e você pudéssemos entender o que isso significa. Diante disso, Jesus começa o seu ministério. Aí vem o chamado. O chamado significa eclesia, né? Eclesia significa igreja, significa eclesia. Eclesia significa chamados para fora. Então, domingo passado, usando a linguagem grega, o Brasil todo estava reunido como igreja, dentro de uma assembleia cidadã, dentro de uma assembleia democrática. Todos nós fomos chamados para fora de nossas casas, para irmos às urnas votarmos nos governantes. Esse princípio, esse conceito nasce lá, tanto no contexto romano e grego, a influência grega. Lembrando que quando nós falamos de política, o conceito vem da Grécia. Quando nós falamos de democracia, o conceito vem dos gregos, dos filósofos gregos que vão
né, cunhando essa mentalidade. Quando nós somos chamados por uma missão. Então Jesus vai chamar Pedro, André, Tiago, João lá passando, vinde a mim, né? Segue-me, vos farei pescadores de homens. Jesus redimensiona a agenda daqueles homens e Jesus começa então a pregar o evangelho, e isso é maravilhoso. Nós vamos perceber a autoridade de Jesus. E o texto vai dizer lá no capítulo 1 que as pessoas ouviam Jesus, ele pregava, ele ensinava, e como aquele que tinha autoridade, aquele que tem autoridade, não como os escribas e os fariseus. Por quê? Essa autoridade é derivada da palavra autor. Ou seja, era uma autoridade original. Ela não era derivada de uma outra. O que é derivado? Aquilo que vem de outra coisa. Então a gente vai fazer a extração do petróleo lá na pedra. Petróleo, né? Petros, pedra, óleo. Então óleo que vem da pedra. E nesse petróleo, né? Nessa massa, né? Esse pinche, é retirado outros combustíveis, que são derivados do petróleo. É a gasolina, o querosene, o diesel, não é verdade? É igual derivados do leite. Você tem o leite como original e todas as outras coisas que a gente pode fazer com o leite. Jesus é o autor da vida. Jesus é a autoridade original. E quando ele falava para as pessoas, era o Criador falando. E aquelas pessoas recebiam com alegria o que Jesus falava. Hoje eu gostaria de brevemente meditar com os irmãos sobre a cura da nossa alma, primeiramente. E o episódio que nos retrata em Marcos, eu estou fazendo um estudo no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 5, diz assim: Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Muitas pessoas reuniram-se ali ao ponto de não haver lugar nem mesmo diante da porta. E eles anunciavam a palavra. Então chegaram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Impedidos de se aproximar dele por causa da multidão, removeram parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto, acima do lugar em que Jesus estava. Então baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes Jesus a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Amém? Texto que nós conhecemos muito bem. Se você é um cristão há muitos anos, se você caminha com Jesus, você já conhece de cor os evangelhos, né, os milagres, os ensinos de Jesus. E fica aí uma tarefa para você para a semana ainda, né, ler o Evangelho de Marcos, se você está com a sua leitura atrasada em algum momento. Jesus, então, irmãos, vai para Cafarnaum, que se torna o quartel-general de Jesus, a casa da sogra de Pedro ali, a família de Pedro ali, aquela galera ali de Pedro, André, todo mundo ali, eles moravam às margens do Mar da Galileia, onde eles viviam com as suas famílias como pescadores. Então ali tinha uma colônia de pescadores, vou usar essa expressão, e ali Jesus inicia seu ministério. É interessante que quando você vem um pouquinho para trás, no final do capítulo 1, você vai perceber que quando Jesus vai à casa de Pedro, a sua sogra, né, a sogra de Pedro está enferma, ela está com febre. O texto diz que Jesus simplesmente toca nela e a febre vai embora e logo ela passa a servir todos ali. O nosso Deus, irmãos, é aquele que se preocupa com todos os detalhes, uma simples febre ou uma doença mais severa. Deus é o Deus que cura em todos os momentos. Então nós já nascemos doentes, pecado habita em nós, a corrupção habita em nós, nascemos mortos espiritualmente, nascemos cheios de algumas coisas que vão se revelando no decorrer da nossa vida. E a primeira delas é o orgulho, que vem a vaidade, que vem o ego, que vem a carne. Então Jesus, no seu ministério, ia caminhando de forma singela, de forma tranquila, mas muito objetiva. Imagina a cena, foi lá,
De repente a gente vai visitar alguém, essa pessoa está enferma, ela está com febre, e Jesus só chega lá e toca a mão nela. Jesus não ora, Jesus não fala nada, não invoca ninguém. Você percebe que nos milagres de Jesus, 33 milagres, Jesus não tem um modus operandi certo. Para você entender, Jesus a única coisa que você vê, lógico, é que Jesus se aproxima das pessoas, Jesus toca nas pessoas, Jesus ele é atencioso com as pessoas. E isso acontece para que o evangelho fosse pregado. Então nós encontramos eles lá em Cafarnaum. Cafarnaum significa vila de Naum, Cafar significa vila. Então uma vila de pescadores ali. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que Jesus, na sua jornada aqui, ele começa a ficar famoso. Você vai perceber lá também no capítulo 1 que as pessoas começam a ficar sabendo que Jesus estava curando. Ele já vai fazer isso e Jesus começa a ensinar. Tem um momento que ele vai fugir um pouquinho para uma oração em secreto, ele vai seguir para outros povoados e depois ele volta para Cafarnaum. Então a fama de Jesus, a popularidade de Jesus estava em alta. O Ibope, o Datafolha, o IPEC, acho que Ibope não existe mais, né? Estavam dando para Jesus uma popularidade. É interessante, ele foge da popularidade. Vale ressaltar que Jesus não era um líder populista. Jesus era um líder popular. Qual é a diferença? O populista, o político, pensando no político populista, ele faz coisas para manipular o povo, principalmente os mais pobres. Então envolve a manipulação, a intenção. E o líder populista é aquele que sabe que o que ele está falando, as promessas, já viram as promessas mais doidas? Que eles não vão cumprir. Jesus era popular. E Jesus, então, ele volta para Cafarnaum, as pessoas estavam buscando ele e descobrem que ele está ali. E aí lota, fica cheio de gente. Conhecemos o texto, então vamos imaginar, eu estou aqui na minha sala gravando, vamos imaginar que fosse, né, o local onde Jesus está ensinando, ou aí na sua sala, ou aí no seu trabalho, não sei onde você está participando desse culto, mas imagine que, de repente, desce do teto de onde você está, uma maca com um paralítico amarrado em 4 pontas, né, 4 cordas amarradas, descendo no meio de tudo isso. Uma cena dramática, novelesca até. E aí Jesus para, o que estava fazendo, deve ter havido um silêncio, algo inusitado acontece, e o texto diz que aquele corpo é descido. Louvado seja Deus, porque é bom ter amigos. Que bom que aquele paralítico tinha amigos, e amigos de fé, 4 bons amigos corajosos, que criam que Jesus poderia curar aquele paralítico. E assim fez. Jesus, o texto vai dizer, irmãos, que Jesus, vendo a fé, de que forma que a gente vê a fé das pessoas? Nos seus gestos. Aquele ato era um ato de fé. Então Jesus viu. Naquele momento em que Jesus vê a fé daqueles homens, daqueles 5 homens, ele diz ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Louvado seja. Agora é o seguinte, você acha que o paralítico foi lá para isso? Você acha que o paralítico foi pensando em pecado? Você acha que o paralítico foi para lá, aqueles homens foram para lá? Me permita, né, questionar o texto, perguntar para o texto, uma aula de teologia. Nós sabemos, irmãos, que dentro disso dali eles estavam determinados, e quando ele fala, talvez aquele homem tenha pensado, o texto não diz isso, mas vamos imaginar se fosse eu, paralítico. Imagina se fosse você. Você imagina até chegar ali. Primeiro que a vida do cara já era uma vida difícil. Ele era discriminado, era maldito, não podia trabalhar, não podia andar, dependia dos outros para tudo. Se ele estava na maca, né, a situação, talvez ele fosse um tetraplégico. E aqueles amigos também. Aí ele deve ter perguntado assim, eu perguntaria assim: Jesus não entendeu, não. Eu não vim aqui buscar perdão de pecado, eu só quero andar.
Não é assim que muitas vezes nós fazemos? Nós buscamos a Deus para que Deus seja o nosso despachante, para que Deus seja aquele que vai resolver os nossos problemas. Talvez você esteja participando desse culto agora na esperança de que Deus dê uma palavra para você resolver alguma coisa para amanhã, quinta-feira, se ela existir para mim e para você. A grande questão é que nós nunca percebemos, na maioria das vezes não percebemos, que determinadas situações que eu e você passamos é fruto de pecado. Quando nós olhamos para esse texto, para esse evento, para essa palavra de Jesus, Jesus está dizendo assim, né? Eu entendo a sua dor, eu entendo a sua luta, eu entendo a sua agenda, eu entendo as suas lágrimas, eu entendo o seu desânimo, eu entendo seu desejo de cura, mas o que eu quero dizer para você que é mais profundo. É algo que vai além do que é visível. Por isso que Jesus fala, né? Nunca vai ser o nosso sofrimento, irmão, sempre é o nosso pecado. O pecado original que habita em mim e em você, e o pecado que muitas vezes nós praticamos. E aí, irmãos, o principal problema na minha vida e na sua vida é que não é o problema em si, é como eu e você reagimos diante dele. Como eu e você nos colocamos através da fé. Uma vez que somos de Jesus, conhecemos a Cristo, quando chega, como eu sempre falo, chega notícia ruim, um diagnóstico que a gente não queria ouvir, uma dor mais severa, um problema com o filho, com o neto, com o sobrinho, uma situação no nosso bairro tão violenta, vocês estão vendo aí? A cidade, é tiroteio para tudo quanto é lado. Já perceberam o movimento no mundo? Viram aí o furacão Ian, que já matou mais de 100 pessoas na Califórnia? Viu a destruição na Califórnia? Né? Hoje é terça-feira, né? Hoje eu estava vendo no jornal mais cedo, essa chuva de granizo no sul de Minas, coisas inéditas, o movimento da criação, precisamos prestar atenção nisso. Tudo isso tem a ver com o pecado de um povo, de pessoas que destroem o planeta, a casa que nós próprios moramos e a criação de Deus. Mas, irmãos, quando nós pensamos no pecado, nós precisamos entender que quando a Bíblia fala de pecado, não está se referindo apenas às coisas más que fazemos. Mas, irmãos, o maior pecado é ignorar Deus. Você tem ignorado Deus? Você pode ter um discurso religioso, você pode frequentar uma igreja, pode ser membro de cascadura de outra igreja, mas se as suas atitudes ignoram Deus, você não tem parte com Ele. É necessário que eu e você entendamos que tudo que eu e você fazemos fora da vontade de Deus é pecado. Deus sempre é o primeiro a ser atingido. Se pudesse voltar a andar, pensaria ele, estaria feito na vida. Nunca mais seria infeliz, nunca mais ia reclamar de nada. Se pudesse voltar a andar, tudo o resto ficaria bem. Mas hoje Jesus diz para mim e para você, você está enganado, filho, você está enganado, filha. Tudo isso é bom. Mas, irmãos, existe algo dentro de nós chamado descontentamento. E Deus pode te dar uma cura, e Deus já te deu uma cura. E você reclama. E você murmura. Deus já manifestou poderosamente na sua história, mas hoje você acha que Deus não vai fazer. Sabe por quê? Porque nós queremos dominar o sagrado. Nós queremos dominar a agenda de Deus. E isso é impossível. Deus não é batista, Deus não é presbiteriano, Deus não é católico, Deus não está preso a estratagemas teológicos. Deus é Deus. E muito menos as minhas ou suas orações, a mim, aos meus ou aos seus jejuns. Ou porque você é ofertante, porque você é dizimista fiel. Esquece tudo isso. Qualquer coisa que eu e você façamos no caminho da verdade, só o fazemos porque Deus nos curou. Deus nos salvou. Então, cuidado com isso. Quando nós pensamos em fama, quando nós pensamos em poder, irmãos,
e olhamos para o mundo artístico, para o mundo da música, para o mundo político, as pessoas querem fama, poder, dinheiro, sexo, tantas coisas. Mas essas coisas não satisfazem a alma. E quantas dessas pessoas se drogam, quantas pessoas dessas se prostituem, quantas pessoas se vendem, já que estamos em eleições majoritárias, quantos conluios, quantos tratados escusos são feitos nos gabinetes? Tá vendo aí, ó? Quem é de esquerda estava negociando com quem é de direita, quem é de direita já estava negociando quem é de centro-esquerda. Só você pensar. Aqui no Rio de Janeiro você tinha um candidato à prefeitura, ao governo, que é de esquerda e o vice era de direita. Na parte majoritária de candidatos também à presidência, a mesma coisa. Porque o negócio é estar no poder. Só que estando no poder, que tem que dividir as fatias, irmãos. O bolo é grande, mas ninguém fica com o bolo sozinho. E aí vai cortando. É o que nós chamamos de corrupção estrutural no nosso país. Então, não existe toma lá da cá. Existe. É a democracia. Já dizia alguém que a democracia, se não me engano, era o Churchill, que foi primeiro-ministro da Inglaterra na Segunda Guerra, Winston Churchill, que dizia que a democracia é o menos pior dos regimes. Então, nós precisamos entender que aqueles que buscam essa fama ou qualquer tipo de coisa não vai ter sua alma satisfeita. A jornalista Cynthia Heyman vai dizer: acho que quando Deus quer fazer uma brincadeira de mau gosto com a gente, ele realiza o sonho que mais acalentamos. Talvez você já tenha vivido isso, já fez várias orações, pediu tanta coisa a Deus, Deus te deu. E aí você viu que não é bem assim. Queridos, quando nós pensamos no Evangelho, no Reino, em Jesus, nós estamos a entender do propósito maior. E quando nós precisamos pensar na nossa vida, precisamos ir mais a fundo. Não é? A dor que nós sentimos, ela é simplesmente um sintoma de algo mais profundo. Então, vou usar aqui o meu caso. A minha dor é porque meu rim esquerdo, ele, ao filtrar os líquidos que entram, ele produz cristais. Não sai tudo na urina. E aí ele produz dor. Se você é aquele que sente muita dor de cabeça e não se cuida, tome cuidado, que pode ser uma hipertensão. Se você está com dores na coluna, de repente você acha que é uma questão só de postura, mas já pode ser um problema numa vértebra. Se você tem pouco sono, não é simplesmente algo de uma preocupação, mas pode ser alguma outra coisa que envolva hormônios, que envolva situações mais biológicas. Quando nós pensamos no pecado, no Evangelho, precisamos ir a fundo, irmãos. E aí, irmãos, nós vamos tentar fazer com que nós muitas vezes, dentro dos nossos problemas, todos nós construímos nossa identidade sobre qualquer coisa, menos Jesus. Nós buscamos sucesso na carreira, nós queremos os melhores relacionamentos, nós queremos levantar da maca e sair andando, mas não queremos Jesus. Não, mas eu sou de Jesus, eu estou na igreja há 60 anos. Não quer dizer nada. Minha família vem de um histórico protestante. Não quer dizer nada. O problema é que muitas vezes usamos Deus, Jesus, como nosso despachante, como um aplicativo para a nossa vida, aproveitando a tecnologia de hoje, para resolver os nossos problemas. Esquece isso. O chamado de Jesus para mim e para você não é simplesmente realizar o seu sonho para você ficar bem, mas irmãos, mudar a sua história. E se isso nunca conseguimos realizar esse desejo, ficamos com raiva, nos sentimos vazios, infelizes, né? Só que, irmãos, quando nós conseguimos realizar alguma coisa, às vezes ficamos mais vazios e infelizes. Por isso que as igrejas neopentecostais, eu sou muito crítico das igrejas neopentecostais, porque elas pregam no Evangelho, elas criam uma agenda quase que política, dentro de um assistencialismo religioso, eclesiástico, com seus jargões, e vou continuar sempre criticando. A minha função como profeta é essa.
e dentro daquilo que eu, faço como teólogo e professor. Então, essas igrejas pregam que você fazendo algumas campanhas, você vai gerar menos sofrimento. Você alcançando algumas coisas, você vai ter mais relacionamento com Deus. Cara, sai fora disso. As pessoas distorcem o evangelho, tiram os textos fora de contexto, lembrando, irmãos, que Jesus veio para nos salvar. E aí, quando nós conseguimos, muitas vezes, realizar os nossos sonhos e projetos, eles se voltam contra nós. Já viu isso? Vamos pensar em relacionamentos? Quantas pessoas se casam por causa de uma característica da pessoa e no passar dos anos, aquela característica que você gostava tanto no seu cônjuge é o que você mais odeia? Tem muitos homens que quiseram casar com mulheres bem submissas no sentido equivocado da palavra, mulheres passivas, mulheres que ficaram nas suas vidas sem ir muito além, e ele queria aquela mulher, mas com o passar dos anos ele reclama, poxa, você poderia ser uma mulher mais independente. Ou vice-versa. O homem casa com uma mulher independente, que trabalha, que faz, que acontece, decidida, com o passar dos anos isso já incomoda ele. Ou às vezes você casa com um homem, ou às vezes um negócio que você queria fazer, ou às vezes a questão da igreja. Eu sempre dou esse exemplo, eu estou indo lá para a igreja, tal, porque lá tem um ministério infantil maravilhoso, lá tem os melhores corais do mundo, nessa igreja. Aí você vai para lá, para ser membro de lá. Aí você vai sair por causa de quê? Por causa do ministério infantil. No momento que você achar, na sua visão clientelista, que o ministério infantil não atende mais às necessidades dos seus filhos, que normalmente são sempre melhores do que os filhos dos outros. Ou você vai sair de lá porque os corais que você gostava já não cantam as músicas que você queria, ele mudou o repertório. Aí você acha que ele mudando o repertório, ele se tornou um coral mundano. Aí você leva o seu coral para algum lugar ou você vai para outra igreja. Irmãos, imaturidade, coisas de meninos e meninas que não conhecem Jesus. Quando nós pensamos naquilo que Deus quer fazer em nós como igreja do Senhor, precisamos entender que Jesus está dizendo nesse texto que Ele sempre irá nos perdoar, que o chamado de Jesus, mesmo que eu e você falhemos, é sempre de nos abraçar. Mas isso é algo difícil, irmãos, de perceber. Muitos começam buscando a Deus, indo à igreja por causa de problemas, para cura. Aí Deus dá um empurrãozinho, Ele nunca mais aparece ali. E aí, irmãos, nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos saber que o chamado de Jesus é para ir para o céu. Então, vai fundo. E nesse caminhar, ó Deus, irmãos, nós precisamos entender que dói. Eu gosto de usar o exemplo o encravado. A Rosana tem o encravado, acho que em todos os dedos dela, principalmente nos dedões. Vai ver para tirar aquelas cutículas lá, aquela carninha lá. Como é ruim. Quando nós pensamos que para sermos curados nós precisamos ir a fundo, não seria diferente com Jesus. Mas Ele veio nos salvar. E aí, irmãos, nesse momento em que Jesus está ali e Ele fala, os teus pecados estão perdoados, Ele mexe com outras pessoas. E quais são as pessoas que ele mexe? Com os religiosos. Porque ele diz o quê? Os teus pecados estão perdoados. Uma vez que Jesus fala isso, ele se coloca no lugar de Deus. Amém. E ele era Deus. Mas eles não sabiam disso. E se eu e você estivéssemos lá, ficaríamos escandalizados da melhor forma. Jesus conhecia os corações e perguntavam: quem pode perdoar pecados, se não um só, que é Deus? E eles estavam com razão. Então, irmãos, quando Jesus está fazendo aquilo, Jesus está indo além do que era visível. Talvez Deus não resolveu uma coisa na sua vida, não te curou ainda em alguma situação, porque Ele é mais profunda. Só que você pensa que é superficial. E não vai resolver. Não é passando uma maquiagem simplesmente que você vai esconder os pés de galinha ou os sinais da velhice.
Não é simplesmente pintando um cabelo para tirar os grisalhos que eu vou remoçar, que eu vou voltar 10 anos na minha vida. Então deixa aí os cabelos brancos. Vamos tentar aqui entender. Vamos imaginar lá na igreja, a gente está numa assembleia tranquila, assembleia tranquila. E aí você está lá, deixa eu ver aqui, quem eu poderia usar como exemplo, né? Eu poderia usar o pastor Alex, eu poderia usar o Gesimar, poderia usar o Vitão, né? 3 pessoas que nós temos ali na igreja, maravilhosas ali, alegres, festivos, carinhosos. Mas a assembleia é um negócio, muitas vezes parece que é do demônio, né? As pessoas são possuídas por Satanás e gritam e ameaçam, né? Fazem um monte de coisa. Vamos imaginar que esses 3 estavam lá brigando por alguma coisa e de repente o Vitão, né, brabo do jeito que ele foi lá e deu um maior socão na cara do pastor Alex. Já imaginaram a cena? Né? Pastor Alex com 2,2 metros de altura, tomou um socão lá do Vitão, sangrou o nariz, foi aquela coisa assim, né? Beleza, Gesimar estava ali ao lado, vendo, e chegou para o Vitão e falou assim: ô Vitão, eu te perdoo pelo que você fez com o pastor Alex. Tá certo isso? Aí o pastor Alex falou assim: opa, não. Ele tem que pedir perdão a mim, porque ele me agrediu. Não você, Gesimar, vai liberar o perdão para ele. Quem libera o perdão sou eu que fui agredido. Entenderam? O que Jesus estava dizendo para aquele paralítico e para todos que estavam em volta, que ele perdoava todos os pecados que aquele paralítico fez. O texto não diz quantos anos ele estava naquela condição. Mas só que Deus, queridos, não sente pena de ninguém. Quem sente pena é gente hipócrita, religioso, que vê uma pessoa morador de rua, vê uma pessoa deficiente física, tadinho, coitadinho, pepepe, esquece isso. Deus é o Criador de todos, sabe que a maldade está em todos. Só que o nosso Deus, ele é amor. Ele não está em amor, ele não tem amor, ele é amor. Nosso Deus, ele tem compaixão pelas pessoas, nosso Deus tem misericórdia. E Jesus, a palavra de Jesus ali é uma palavra de misericórdia. Filho, os teus pecados estão perdoados. E olha que ele nem pediu perdão pelo pecado, mas Jesus sabia que ele precisava de perdão. Então, Jesus estava mostrando para todos aqueles ali que era muito mais profundo. Talvez aquele homem estava paralítico por causa do pecado, por causa da desobediência, de alguma coisa que tenha feito. Eu posso especular um monte de coisa. Talvez ele fosse um ladrão. Talvez ele foi roubar lá, caiu do telhado, bateu com a coluna no chão e ficou paralítico. Não sei. Talvez ele tenha nascido assim. Mas independente de qualquer conjectura que eu e você façamos, só existe um perdoador. Só existe um que tem autoridade para perdoar pecados. Irmãos, diante disso, não queira achar que por muito eu e você fazermos alguma coisa, nós teremos Jesus conosco. Jesus está conosco porque ele nos chamou a estar com ele. Nesse episódio, então, que a gente vê de quanto é mais profundo e envolve esse perdão que eu e você precisamos, o texto vai nos mostrar que, diante dos pensamentos dos religiosos, Jesus começa a falar, a partir do versículo 8. O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, toma tua cama e anda, tua maca? Mas para que saibais, Jesus estava se revelando, que o Filho do Homem tem a autoridade para perdoar pecados na terra, eu te digo, levanta-te, toma tua maca e vai para casa. Ele se levantou e, pegando logo a maca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Amém? Até hoje os teólogos ficam questionando, né, essa pergunta retórica de Jesus: o que é mais fácil? Dizer levanta-te, anda, ou perdoados estão os teus pecados? Para Deus, os dois são a mesma coisa. Diante do cenário de que a cura era algo bem visível, não era uma cura superficial, posso ser assim dizer, ambos para nós seria difícil.
né? Estávamos em nossa igreja, de repente chega lá um paralítico, uma pessoa cega, alguém na cadeira de roda, enfim, e qualquer um de nós na igreja, ou eu chegar e falar assim, ó, levanta-te e anda. Deus mandando fazer, a gente faz e ele vai levantar e andar. A questão é Deus fazer, segundo a vontade dele sempre. Eu posso dizer para ele, ó, os teus pecados estão perdoados. Como arauto do rei que eu sou, né? Como nós pregadores, pastores, profeta de Deus, eu posso falar, né? Em Cristo Jesus. Os teus pecados estão perdoados em Cristo Jesus. Mas independente da ordem das coisas, da profundidade das coisas, o que a gente aprende no dia de hoje, nessa reflexão até um pouco longa hoje, mas fazia tempo que eu não falava com vocês, então obrigado pela paciência. É que, irmãos, o nosso Deus é um Deus que faz tudo perfeito na minha vida e na sua. Fique em paz, fique tranquilo. Talvez você gostaria de ouvir mais de Deus, levanta e anda. Eu não sei qual é o seu paralítico, eu não sei qual é o seu milagre, mas o que eu e você precisamos agradecer todos os dias é que toda a agressão que eu e você poderia termos produzido em Deus, toda a ira de Deus que estava sobre nós, foi retirada por Jesus. E Ele nos curou. E nesse dia, nessa noite, nesse momento que você ouve e vê esse áudio e esse vídeo, receba essa cura do Senhor. Talvez você esteja paralisado por alguma coisa que envolva pecado. Talvez você só esteja buscando ao Senhor achando que Ele só vai resolver os seus problemas. Mas o chamado de Jesus, irmãos, não é um chamado superficial. Não é um chamado com uma chapa política, cheio de promessas. Não importa, nosso Deus é um Deus que é a pessoa que mais nos ama. Sempre falo isso para você. Não queira amar mais o pecador do que o próprio Deus. É igual o tratamento que as pessoas têm feito aí por causa das eleições. Semana passada, aí, um dia antes da eleição, tinha um vídeo que mostrava lá o ex-presidente Lula no centro lá com alguém. E aí uma pessoa postou diaconisa, né? É esse bosta que as pessoas querem eleger de novo. Irmãos, é achar que Deus diz isso para a sua criatura. O amor que Deus tem pelos de esquerda, de direita, pelo Bolsonaro, pelo Lula, é o mesmo que tem por mim e por você. Porque Ele é amor. Eu ando tão assustado que a palavra conservadora, né, dos religiosos conservadores, a minha pauta é conservadora, né, as pessoas ofendem, as pessoas maltratam. Então, o que está acontecendo é os chamados cristãos agressivos, pastores que gritam, que berram, né, a personificação do mal. Se no dia 30 de outubro o Bolsonaro for reeleito, a vontade de Deus será feita. Glória a Deus e aleluia. Se no dia 30 de outubro o Lula for eleito novamente para ser presidente do Brasil, a vontade de Deus será feita. Glória a Deus e aleluia. Eu achar que se um ganhar é o bem e se o outro ganhar é o mal, é colocar Deus como menino. Vocês estão percebendo que é muito mais profundo o levanta e anda do que o pecado? Se eu tivesse acesso a esses dois, eu não tenho, sou um simples pastor de igreja local, não tenho nenhuma ambição de ser um pastor nacional, de nada disso. Eu estou me esforçando para cuidar de um rebanho de 2 agora, né? Cascadura, lá em Nova Iguaçu, para tentar fazer a minha parte. Mas se eu pudesse ter acesso ao presidente Bolsonaro, eu falaria com ele as bem-aventuranças. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Manso é domesticado, manso é submisso, manso é obediente. Ele parece às vezes um cachorro bravo, aquelas coisas todas. Herdar a terra
significa porção, significa propósitos, significa missão. Quem sabe você é próximo ao presidente, leva essa mensagem para ele. Se eu pudesse estar com o Lula, eu falaria para ele assim: bem-aventurados os pobres de espírito porque eles serão fartos. Que é a grande pobreza que nós temos. Às vezes nós achamos que vamos resolver a pobreza, a fome física do levanta e anda, enquanto o grande problema das nossas vidas é a pobreza de espírito, e que só Jesus pode nos fartar. E no reino de Deus não tem programa de assistencialismo, não tem Bolsa Família, Bolsa Brasil ou qualquer desses programas politiqueiros assistencialistas. O que tem no reino é amor pleno, é verdade. O que tem no reino é perdão. Leve esse perdão de Jesus, leve essa cura para as pessoas. Leve a cura de Cristo. Aproveite o tempo, que você tem nas redes sociais. Leve essa graça. Jesus não tem bandeira partidária, Jesus não veste verde e amarelo, não veste vermelho. O nosso Deus é um Deus que ama todos de forma incondicional e trabalha para salvar a quem Ele quer. Amém? Filho, filha, os teus pecados estão perdoados. Aleluia. Que essa seja a nossa mensagem, que essa seja sempre a bandeira da igreja, o Evangelho da Graça. Queridos, terminando esse culto, só lembrando aos irmãos que o pastor Alex deve ter falado isso, o Projeto Vida de Curitiba não vem mais ao Rio, eles tiveram um problema logístico, eles vêm de Curitiba, então não estarão conosco em outubro, nós vamos redimensionar essa data, ok? Nós estamos juntando utensílios aí, acessórios, roupas, calçados, brinquedos para o bazar. Então durante um mês ficou lá aquele teatro todo lá na igreja, a gente vai retirar agora essa semana. Vamos começar a elencar o que nós temos, mas continue doando durante o mês de outubro, para que em novembro nós façamos um grande bazar. Nós estamos querendo ir ali para a pracinha, ali no sábado de manhã, fazemos outras atividades ali com a juventude, com os jovens, naquele banquinho que tem ali debaixo da amendoeira, e abençoar os nossos vizinhos com o bazar e também com uma ação evangelística. Estamos em campanha de missões nacionais. Se você ainda não deu a sua oferta, você poderá fazê-lo até o final do mês. Amém? Estamos quase finalizando a reforma elétrica. Essa semana ou a outra semana já fica tudo pronto. Graças a Deus a seguradora vai pagar uma parte desse sinistro. Não era o que a gente queria, mas pelo menos serviu para alguma coisa depois de tantos anos pagando seguro. Isso ameniza. Se você não fez nenhuma oferta para esse serviço, faça. A nossa igreja, irmãos, apesar de todas as lutas no mundo, no Brasil, desempregos, problemas e tal, pagamos as nossas contas em dia, ainda temos um fundo de reserva, mas você que é membro ativo da igreja, continue fiel nos dízimos, nas ofertas, para que a PIB de Cascadura continue na sua missão. Estamos agora na reta final desse ano, os 3 últimos meses, estamos organizando coisas muito importantes em todos os ministérios da nossa igreja, que estão focados no futuro, irmãos. Estão focados na missão da igreja. Um bom restante de semana. Um grande abraço, fique na paz e até lá.